Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi logo depois que eu completei 24 anos que eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia. Detalhe, anos antes eu tinha começado a fazer faculdade de Direito, mas por uma dificuldade financeira, já que era particular, fui obrigado a trancar a matrícula. Inclusive, quem tinha conseguido esse trabalho para mim foi Rodrigo, um antigo colega de sala. Infelizmente, nunca mais consegui voltar a estudar, mas me formar em Direito ainda era um sonho que eu queria realizar. Não desisti de me formar advogado. Ter a minha carteira da OAB, quem sabe até passar num concurso para juíza, já pensou? Enfim, foi ali daquele escritório que eu acabei conhecendo o Vitor. Olha, não sei explicar, mas desde que fomos apresentados, senti algo assim diferente dentro de mim. Uma sensação de que você, sei lá, conhece a pessoa de algum lugar. Foi essa a impressão que eu tive. Depois, inclusive, quando a gente conversou, cheguei a perguntar: Vitor, não sei não, mas parece que eu já te vi antes, não sei onde, não sei. Será que a gente não se conhece de algum lugar? Ele me examinou assim dos pés à cabeça e fez aquela cara assim de hesitação. Olha, acho que não, viu? Acho que se a gente se conhecesse eu lembraria. Aliás, lembraria com certeza, né? Impossível esquecer um rostinho lindo. Devo ter ficado vermelha naquela hora por conta daquele elogio. Posso até estar enganado, mas acho que foi aquele elogio, aquele comentário que ele fez, que acabou despertando mais alguma coisa em mim. Além daquela sensação que eu tive no começo de que já o conhecia. E talvez até nele, porque desde aquele instante senti que alguma coisa mudou assim na atmosfera. Tinha algo nele que mexia comigo, que mexeu desde o primeiro momento. Era uma pessoa assim, sabe aquele cara extrovertido, aquele cara sempre de bem com a vida, sorrindo? Para minha surpresa, através do meu amigo, fiquei sabendo de uma coisa que nem imaginava. O Vitor era filho de um dos sócios daquele escritório. Ou seja, era de uma certa forma também o dono, né? De modo que também era meu patrão. Isso eu só vinha saber depois. Ele cursava Direito, estava no 7º semestre e estava meio que fazendo um estágio ali para assumir suas funções. Meu amigo ainda me contou mais. Fiquei até meio desorientado quando ele falou: sabe que ele não parou de perguntar sobre você? Tô achando que ele ficou meio amarradão, viu? Capaz, Rodrigo. Gente, mal se conhece. Tudo bem, mas... Olha, depois daquele comentário do meu amigo, fiquei ainda mais mexido por conta disso, né? Eu, da minha parte, não vou mentir, me senti muito atraída por ele desde o começo. Para resumir, não demorou muito para ele me convidar para sair. Como ele fazia faculdade durante a semana, marcamos no sábado e simplesmente não deu para resistir. Acabamos ficando juntos já naquele nosso primeiro encontro. E quer saber? Eu simplesmente adorei. Era um cara tão carinhoso, tão encantador. Saímos algumas vezes e tudo foi ficando mais intenso a cada minuto. Até que tempos depois, para minha surpresa, ele confessou, declarou que estava apaixonado. Mais do que isso, falou que queria namorar sério comigo. Como ainda estávamos só no comecinho, eu ainda não tinha muita certeza do que estava sentindo. Por isso, me perguntei em pensamento se ele não estava sendo precipitado. Sabe qual era o meu medo? O principal? Que isso prejudicasse o meu emprego. Até aquele momento, além do meu amigo, ninguém sabia que a gente estava junto, estava saindo. O pai dele, por exemplo.
que era o meu patrão direto. Nem imaginava que a gente estivesse ficando. Então, esta foi a minha primeira preocupação. Será que não vai prejudicar o meu trabalho aqui, de algum modo? Interferir? Caso a gente começasse a namorar, por exemplo? Eu precisava daquele emprego. Foi inclusive isso que eu falei. Mas ele me tranquilizou. Rapaz, bobagem. Fica fria. Meu pai jamais se meteria no namoro meu. E mesmo que ele quisesse se meter, sou maior de idade. Sou eu que decido a minha vida. Enfim. Como também estava adorando ficar com ele, na verdade, tudo que estava rolando entre a gente, depois daquela tranquilizada que ele me deu, acabei aceitando o pedido. E assumimos nosso namoro diante de todo mundo. Inclusive, conversamos com o pai dele. E ele foi curto e grosso. Olha, da porta para fora, vocês podem fazer o que quiserem, namorar. Agora, aqui no escritório, eu quero respeito, viu? Nada de ficar de beijinho, de abraço, agarramento. Ele falou aquilo bem sério. Nossa, cheguei a ficar assustada. Senti até aquele tremor do corpo. Mas depois, ele sorriu, como se tivesse gostado de saber que a gente estava junto. Olha, fiquei tão feliz, tão empolgada, como se estivesse prestes a viver uma nova fase da minha vida. Quem sabe até melhor, né? Depois de uns dias, ele me levou à sua casa. Fiquei conhecendo sua irmã e principalmente sua mãe. E olha, não sei exatamente ou será que sei, mas fiquei com uma estranha sensação de que conhecia aquela casa, de que já havia estado ali em algum momento da minha vida. Só que devia ser só uma impressão, né? Não devia ter nada a ver. Naquelas alturas, ele já conhecia minha família, minha casa. Todos tinham gostado muito dele. O fato é que nosso namoro começou a ir muito bem. E eu acho que nunca tinha sido tão feliz. Por isso, digo sem medo de errar, que estava realmente vivendo a melhor fase da minha vida. Estava apaixonada e não tinha como ser diferente, né? Já que ele me tratava como se eu fosse uma princesa. Inclusive, meu aniversário estava perto e ele queria fazer alguma coisa para comemorar. Como os nossos pais ainda não se conheciam, ele queria organizar uma festa, um almoço, um jantar, num restaurante para que eles fossem apresentados. Confesso que fiquei meio ressabiado. Até porque eu era de uma família simples, né? Não que eu tivesse vergonha do meu pai e da minha mãe. Isso nunca. Mas eu tinha um pouco de medo que eles não se sentissem bem à vontade. Porque a família do Vitor era uma família muito rica. Aliás, quando comentei em casa, a mãe já levantou aquela bandeira. Ih, filho, será que teu pai vai querer ir? Até posso ir, uma boa, mas teu pai não sei não, hein? Deixa que eu falo com ele. Agora, se ele não quiser, tudo bem, né? Não vou forçar. Vai só a senhora. Mas uma hora ou outra, esse encontro vai acabar acontecendo. Até porque eu e Vitor, a gente tá tão apaixonado, mãe. E precisa falar? No fim, conversamos com o pai, eu e a minha mãe, e acabamos convencendo ele a participar. O Vitor organizou tudo. Combinou lá com o seu pessoal, e no dia do meu aniversário, que numa coincidência caiu num domingo, fez a reserva no restaurante em Santa Felicidade. Confesso que eu estava tão ansiosa, nervosa. O Vitor, inclusive, passou em casa para apanhar a gente. Sua família nos encontraria direto lá no restaurante. Ganhei um presente, um buquê de flores tão lindo. Acabamos chegando antes que a família dele chegasse e ficamos ali na mesa aguardando. A certa altura, eles chegaram, se aproximaram da mesa e foi aí que começaram as surpresas. Para começar,
Quando a minha mãe olhou na direção da dona Suzana, minha sogra, percebi que sua expressão mudou. Ela que estava sorrindo, apesar de estar um pouco nervosa também, coisa normal, quando bateu os olhos na dona Suzana, sabe, fez uma cara de assustada. Simplesmente perdeu a cor. Coisa esquisita. Eu vi, porque estava olhando para ela. Mais do que depressa, olhei para minha sogra e a reação dela foi mais ou menos parecida. Sua expressão também se transformou. Sabe qual foi a impressão que me deu? Que as duas se conheciam de algum lugar. Apesar disso não fazer nenhum sentido. E pro meu espanto, eis que minha sogra olhou para mim, depois olhou pro Vitor e fez aquela pergunta. Escuta, que brincadeira de mau gosto é essa, hein, filho? O que essa mulher tá fazendo aqui? Ela falou aquilo e já olhou na direção da minha mãe. Eu não entendi nada. Aliás, o Vitor também não. Acho que ninguém ali naquela mesa entendeu. Ele ficou completamente sem graça. Olhou para mim, depois olhou para sua mãe e, visivelmente desconcertado, falou: como assim, mãe? Essa é a dona Fátima, mãe da Lucimara. Minha sogra então olhou para mim e perguntou: essa mulher é tua mãe? Num fio de voz, ainda sem entender nada, respondi: sim, é minha mãe, mas o que está vendo? Quem respondeu no seu lugar não foi ela. Foi a minha mãe mesmo. Olha, eu estremeci quando eu vi minha mãe falando aquilo. Eu trabalhei na casa dela, filha. Fui a babá das crianças, inclusive do teu namorado. Agora que eu tô ligando uma coisa na outra. A senhora babá do Vitor, mãe, mas quando foi isso? Você era pequena. Devia ter uns 3 anos. Faz muito tempo. Olha, minha cabeça começou a rodar. Principalmente porque o clima ficou pesado. Minha sogra fechou a cara de tal modo, ficou ali encarando a minha mãe, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas estivesse se segurando para não falar nada. Pensa na tensão que ficou no ar. Lembro que a certa altura eu perguntei: tá, vocês se conhecem, mas tá tudo bem? Meu sogro cochichou alguma coisa no ouvido dela. E depois que ele falou, ela fez uma expressão assim, contrariada. Até que no final, falou aquela frase: acho melhor a gente almoçar em paz. Depois a gente decide. Me desculpe, Lucimar. E você também, Vitor. Eu não queria criar clima ruim. Não quis estragar o almoço de vocês. Só que o seguinte, né? Ela falou aquilo, mas aí eu pergunto: como assim vamos almoçar em paz? Depois daquela cena? Impossível. De todo modo, cada um puxou uma cadeira, embora o clima continuasse pesado. Jantamos naquele silêncio perturbador. O Vitor até tentou dar uma animada, só que naquelas alturas não tinha como. Eu fiquei ali o tempo todo pensando, sabe o que parecia? Que no passado havia acontecido alguma coisa entre elas, minha mãe e minha sogra. Olha, em menos de meia hora, o jantar terminou. A família do meu namorado se despediu e foi embora dali. Imagine como que eu estava me sentindo. Depois que ficamos só nós dois ali, junto com a minha mãe e meu pai, eu quis saber da mãe, né? O que tinha acontecido de errado no passado das duas. Porque alguma coisa tinha.
Ela só me olhou, balançou a cabeça. Aí já não sei, viu, filho? Você vai ter que perguntar diretamente para ela. Eu não lembro de ter feito alguma coisa de errado. Ela falou aquilo, depois olhou pro Vitor e deu um sorrisinho assim meio forçado. Não tô acreditando, sabia? Então você é aquele menininho de quem eu tomei conta muitos anos atrás? Meu Deus, Vitor, como esse mundo é pequeno. Depois de falar aquilo para ele, ela voltou a olhar para mim. Deve ter sido por isso, filho, que você achou que eu já conhecia. Às vezes, eu levava você comigo quando ia trabalhar. Não tinha com quem te deixar, né? Vocês ficavam lá brincando juntos. Olha, a gente se olhou naquela hora. Eu e o Vitor. E eu me perguntei em pensamento, meu Deus, como podia ser possível? A gente já se conhecia desde pequenos. Naquela época, ele era um bebê de 10 meses. A mãe falou que ficou cuidando dele até ele completar 2 anos. Eu já era quase 2 anos mais velho. De fato, essa era a nossa diferença de idade. Meu Deus, que coincidência. Ou será que era coisa do destino? Nos conhecemos ainda crianças. E realmente devia ser por esse motivo que eu fiquei com aquela sensação, né? Aquela impressão que já o conhecia de algum lugar. E quando conheci a sua casa, tive o mesmo sentimento. Parecia que eu já tinha estado ali. E o pior é que tinha mesmo, né? Ele também ficou assim meio admirado, surpreso. Mais tarde, já em casa, depois que o Vitor foi embora, conversei com a minha mãe de novo, porque eu queria entender aquela reação da Suzana. Sabe, minha sogra ficou de um jeito. Na verdade, não só ela, né? Minha mãe também ficou com a cara esquisita. E foi então que ela me falou. Vai ver, ela não gostou de saber que o filho dela tá namorando a filha da ex-babá, né? Ou então porque a gente é assim tão simples, não sei. Tem gente que não gosta de se misturar com gente pobre. A mãe jurou que não tinha feito nada de errado. Que tinha saído do emprego, por conta própria, inclusive. E quer saber? Eu acreditei nela. Ela não tinha por que mentir. Depois conversei com o Vitor. Ele falou que tinha conversado com a mãe dele também, mas que ela não tinha dito nada demais para ele. Apenas pediu desculpas pelo que tinha acontecido, como já tinha pedido lá no restaurante, né? E pediu que ele se desculpasse comigo também. Sabe? Ficou o dito pelo não dito. Só que não sei. Aqui bem no meu íntimo, sabe? Eu não sei nem explicar, mas eu tô com uma impressão. Eu não consigo passar isso em palavras. Mas é uma desconfiança que ficou. Eu sinto que alguma coisa deve ter acontecido. Até porque não foi só aquele dia. Mas desde o dia do jantar, que essa mulher me trata de um jeito diferente. Não que seja indelicada comigo, mas não sei. O jeito como ela olha para mim, como me trata, é como se ela não aprovasse meu namoro com o Vitor. E é tão esquisito porque a gente não tinha nenhum problema com isso. Pelo contrário. Mas depois que soube de quem que eu era filha, ficou esse mal-estar. Meu Deus, será que tudo isso é porque minha família é simples, é pobre? Olha, eu não queria acreditar, mas tudo leva a crer que sim. E sinceramente, às vezes tenho medo de que meu namoro fique em risco por conta disso. A gente se ama. Amo o Vitor e sei que ele me ama também. Não quero me afastar dele por nada nesse mundo.
Mas, e se isso for necessário? Sabe? Ou se o contrário, se for preciso a gente se afastar da família dele para ser feliz, para continuarmos juntos, porque a sensação que me passa ultimamente é de que minha sogra tem alguma coisa contra. Sei lá, se de repente ela começar a colocar coisa na cabeça do Vitor, porque, repito, ela não é a mesma pessoa desde aquele dia do jantar. Minha mãe fala que nunca fez nada de errado enquanto trabalhou para ela. Segundo o Vitor, a mãe dele também não disse nada assim que justificasse a mudança que ela teve comigo. Sei lá, viu? Às vezes eu penso que alguma coisa a mais aconteceu. E chego a ficar com medo de que, se ela começar a pressionar ele, será que ele vai aguentar a pressão? Será que o seu amor por mim vai ser mais forte que o preconceito da sua mãe? Eu sinceramente espero que sim. É a única coisa que atrapalha o nosso amor, porque de resto, parece que a gente nasceu um pro outro. Tomara que nada aconteça, meu Deus, que separe a gente, porque eu nunca fui tão feliz. A sensação que eu tenho de que finalmente encontrei a pessoa que eu mais amei nessa vida, o homem que eu sempre pedi a Deus nas minhas orações.